Bom dia, pessoal. São 10 horas e 2 minutos aqui. Antes de mais nada, muito obrigado aí por estarem prestigiando, né, o nosso portal Tratamento de Água, portal Saneamento Básico. E para nós é uma honra estar com o pessoal da Ecosan, uma empresa que tem décadas de existência e experiência, né, com gente muito boa trabalhando lá. E agora, entrando em assuntos muito técnicos, muito interessantes, principalmente no Brasil, que ainda é uma coisa nova para nós aqui no Brasil, a dessalinização, que já é tão ampla em vários lugares do mundo, né? E a gente fica muito contente de estar com a Ecosan e essa equipe toda, tem muita gente boa lá trabalhando, e eu vou passar agora a peteca para eles. Thalita, você pega aí. Opa, obrigada, Pacheco, bom dia a todos. Eu quero agradecer a presença e primeiro começar contextualizando, né? Primeiro, prazer, eu sou a Thalita, estou como diretora comercial e de inovação da Ecosan, sou engenheira mecânica por formação, e eu quero abrir a minha fala posicionando a dessalinização num lugar correto, né? Não como um plano B emergencial, mas como uma infraestrutura estratégica de resiliência hídrica. Nós já sabemos que a crise está pressionando as cidades, indústrias, operadores, e a pergunta deixou de ser se e passou a ser como fazer a melhor estratégia possível. E o nosso papel aqui, como engenharia, é colocar à disposição de todos que estão aqui todo o nosso conhecimento, experiência e discutir sempre com transparência, que é viável tecnicamente, economicamente, em cada contexto. Então, a realidade da escassez hídrica, a gente tem um contexto que todo mundo já sabe, desde a época da escola, né, do ensino fundamental, a gente já conversa que a água doce disponível é limitada e os eventos extremos estão cada vez mais se intensificando, as secas estão mais severas, as chuvas mais concentradas e a imprevisibilidade hidrológica, ela é um fato. E isso afeta diretamente o planejamento, o custo, a segurança operacional e o risco regulatório, principalmente. E quando o risco vira sistêmico, a solução ela já não pode ser uma solução única. Nós precisamos pensar que na questão do esgotamento do modelo tradicional. Nosso modelo tradicional é centralizado e depende do clima. Ele funciona quando o passado prevê o futuro. E esse modelo, do ponto de vista de dados, ele vinha funcionando muito bem. Mas, num contexto onde a gente já tem a mudança climática, a previsibilidade hidrológica ela já caiu e a variabilidade ela vem aumentando a cada dia. Como resultado, nós temos mais risco de restrição, rodízio, impacto econômico e pressão social. Ou seja, a dependência climática virou uma vulnerabilidade financeira e operacional. Para isso, a gente vem aqui e traz, nesse contexto, uma mudança, uma quebra de paradigma. Nós precisamos trabalhar numa questão de diversificação de matriz hídrica, trazendo a resiliência hídrica. A diversificação, ela é a resposta mais eficaz nesse contexto. O que seria a diversificação? Seria combinar as fontes e, com isso, reduzir os riscos da falta de água. Nós temos como oportunidade trazer a dessalinização, o reuso, entre outros. E aqui é bem importante frisar que uma coisa não exclui a outra. Nós temos que trabalhar perdas e eficiências de forma obrigatória, porque elas não se resolvem sozinhas, e a falta é estrutural. Por isso, além de eficiência operacional, nós precisamos aumentar essa disponibilidade hídrica. Porque a partir do momento que eu trabalho nesses dois primeiros pontos, de gestão de fontes e gestão de eficiência, eu estou melhorando, mas com base numa fonte previsível. Quando eu não tenho mais essa fonte, eu preciso pensar em como trazer mais matéria-prima, como trazer mais água para o sistema. E aí a gente já vem com as estratégias de reuso de água e de dessalinização. E essas fontes são fontes independentes do clima. E aí a gente vai tirar o mito e colocar a engenharia em cima de tudo isso. A dessalinização, ela vem evoluindo ao longo de todo
todas essas décadas, né? E essa evolução tecnológica, ela nos traz imensos benefícios. Benefícios do ponto de vista de consumo energético. Então, se a gente for olhar a tecnologia lá atrás, nos anos 80, o consumo energético ele podia chegar a 80 kWh por metro cúbico, e hoje as plantas mais modernas, elas estão na faixa de 2 a 4 por metro cúbico, e aí a gente já vê uma redução aí acima de 70%. Isso também porque a gente tem sistemas com recuperação de energia, nós temos um sistema de automação muito mais robusto, inclusive apoio de inteligência artificial nos processos, então a gente consegue ter uma tecnologia muito mais madura e, por consequência, uma equação econômica muito mais viável do que já foi um dia. Por isso, é estratégico para o Brasil. Aqui eu trago um mapa de calor, onde a gente consegue visualizar como nós estamos pressionados, principalmente na região costeira. E aí a gente vê que a gente tem uma concentração muito grande de população nessas áreas e uma pressão hídrica muito forte. Então, no Brasil, a discussão é especialmente estratégica. Para essas regiões costeiras e áreas metropolitanas com estresse hídrico crescente, nós temos que olhar esse risco, e não só de falta d'água, mas é um risco de abastecimento, operação industrial, e, inclusive, para as operadoras, a questão tarifária. E aqui entra um ponto crítico. O risco maior não está na tecnologia, e sim na falta do recurso, que é a água. Então, mais à frente, inclusive o meu colega Arthur, ele vai adentrar as questões técnicas. Aqui, alguns dos principais riscos. Os principais riscos de não estão na dessalinização em si, mas na concepção, no subdimensionar do pré-tratamento, numa operação com uma recuperação agressiva, trabalhar com fluxo específico excessivo e, por consequência, encurtar a vida da membrana, subavaliar impactos energéticos no OPEX e não prever redundância operacional. Em resumo, a engenharia define a viabilidade, e quem decide dessalinização tem que decidir por um projeto robusto. Nós não podemos pensar só no menor CAPEX, a qualquer custo. A gente tem que pensar no TOTEX. Essa equação é muito importante. E indo nessa linha, a gente pensa que a sustentabilidade e inovação é também uma gestão ambiental mais moderna. A sustentabilidade não é slogan, é um projeto bem feito, é uma dispersão otimizada de salmoura, é um monitoramento ambiental contínuo, é a integração com renováveis, quando faz sentido, é claro, é a avaliação de ambiental, desde a fase conceitual, e mais oportunidades de economia circular, como valoração da salmoura. Então, hoje a gente já tem muita tecnologia, muito estudo avançado nesse sentido, então a gente tem que pensar como tornar o sistema mais eficiente, mais sustentável, com tecnologia aplicada. E aí, nesse sentido, a gente vai falar sobre segurança hídrica, por fim. Na prática, a dessalinização ela entrega 3 ganhos: fonte independente do clima, previsibilidade de oferta e redução de risco sistêmico. Isso completamente muda o jogo para concessão, indústria e polos urbanos. A dessalinização ela tem que ser olhada como uma política de Estado. E eu quero propor aqui, né, ela é uma infraestrutura estratégica de longo prazo. A gente tem que estudar muito as condições locais, a gente tem que pensar em governança, planejamento e modelo econômico regulatório coerente, porque senão não viabiliza. Para dar certo, nós temos que ter planos de segurança hídrica conectado ao marco legal, os modelos de PPP e concessão bem desenhados e planejamento tarifário estruturado, porque o planejamento precisa prever a entrada de uma dessalinização no modelo econômico da operação. A segurança hídrica não se improvisa, ela se planeja. E aí, para concluir essa primeira parte, né, eu gostaria de trazer uma reflexão. A tecnologia, ela está madura, as membranas, elas são largamente utilizadas há muitos anos, não só em dessalinização, pensando em água do mar, mas a gente tem os processos de desmineralização, que também são utilizados em larga escala, e o que muda tudo é o desenho do sistema. E é por isso que a dessalinização virou uma demanda estratégica, né, frente à crise hídrica.
Nós da Ecosan estamos à disposição e prontos para apoiar operadores, indústria, poder público e todos aqueles que têm interesse no assunto, do estudo conceitual ao projeto de implantação, com engenharia integrada e foco em disponibilidade, o TOTEX e o custo da água. Se a sua operação já se sente em estresse hídrico ou risco de crescimento, o próximo passo é simples: avaliar a viabilidade com dados locais, engenharia robusta, e nós estamos aqui para liderar esse caminho junto com vocês. Gostaria de chamar aqui meu amigo, colega de trabalho, Arthur Piaia, que vai adentrar um pouco a questão da tecnologia. Olá, olá, bom dia a todos. Obrigado, Thalita. É um prazer estar participando desse webinar, de um tema tão importante para o nosso presente e para o nosso futuro. Eu sou engenheiro Arthur Piaia, trabalho na Ecosan na área de aplicação e orçamentação de sistemas de tratamento de água fluente. Bom, para abrirmos esse núcleo técnico do webinar, vamos começar olhando para um panorama geral do processo de dessalinização. A dessalinização por osmose reversa não se trata apenas das membranas em si, né? É uma jornada que começa na captação criteriosa, que vai definir a qualidade da água que a gente vai estar recebendo no sistema, e também passa por um pré-tratamento muito rigoroso. Como vemos nesse diagrama, o coração do sistema é a osmose reversa, mas para termos sucesso dele, depende bastante de como a água vai chegar preparada para ser aplicada nesse processo de separação de sais. Pode dar. Então, aqui, com isso, o pré-tratamento é um ponto crítico no projeto. Vimos que, operacionalmente, cerca de 80% das perdas de performance em membranas de osmose reversa estão diretamente ligadas a falhas no pré-tratamento. Quando o pré-tratamento falha, enfrentamos dois grandes inimigos da osmose reversa: o fouling, o entupimento, e o scaling, que é a incrustação de sais. Agora, no próximo slide, vamos ver um pouco mais sobre esses temas. Começando pelo fouling, o fouling é um acúmulo de sólidos, substâncias na superfície da membrana. Um dos principais contaminantes que promove o fouling são sólidos suspensos, colloides, micro-organismos que causam fouling específico, chamado de biofouling, matéria orgânica, cor, metais, tais como ferro, manganês e alumínio, sulfeto de hidrogênio, que quando oxidado forma o enxofre alimentar, que é uma matéria insolúvel e realmente muito grudenta, acaba grudando na superfície da membrana, e é muito difícil a sua remoção, e claro, óleos e graxas. A tabela ao lado, ela foi removida no livro da Jenny Kucera, onde temos uma referência dos principais limites a serem respeitados no projeto de osmose reversa. A turbidez deve ser menor que 1 NTU, idealmente. O SDI também deve ser pelo menos 5, mas o ideal mesmo é trabalharmos com um SDI abaixo de 3. O número de micro-organismos deve ser menor que 1.000 unidades formadoras de colônia por ml. O TOC é um ponto importante, deve ser menor que 3 ppm, principalmente para controlar o crescimento microbiológico que causa o fouling. Então, o TOC é um ponto importante. A cor também menor que 3 unidades de cor. Metais totais deve ser menor do que 0,05 ppm, e o sulfeto de hidrogênio menor do que 0,1 ppm. É importante ressaltar que o projeto técnico precisa prever que taxas de fluxo muito elevadas potencializam o fouling. Se forçarmos demais a passagem de água com uma velocidade de cross-flow reduzida, estamos criando um cenário perfeito para a deposição desses materiais. Nessa primeira foto, acima, a gente tem um elemento de membrana aberta, utilizando uma autópsia. Conseguimos ver nitidamente a deposição dos sólidos na membrana, ela está bem escura. E qual o preço que pagamos quando ocorre fouling? Operacionalmente, precisamos de mais energia, mais pressão para manter a vazão de produção, e com isso, aumenta o custo energético do sistema como um todo, impactando diretamente o OPEX. Mas o risco mais grave é técnico, pois o aumento da perda de carga
gera uma força axial tão alta que pode causar o efeito telescópico na membrana. Estas duas fotos abaixo ilustram o efeito telescópico, onde temos o arraste do espaçador que fica entre as folhas, entre os envelopes de membrana, e esse arraste do espaçador acaba danificando, causando fissuras naquela camada tão fina da membrana, causando um dano irreversível e, com isso, perda das membranas. Uma característica do fouling é que as principais membranas do vaso são sempre as que mais sofrem esse impacto inicial. Com exceção do biofouling, que sim, começam nas primeiras membranas, mas ele se desenvolve rapidamente em todas as membranas dentro do vaso. Agora, comentando um pouco sobre o scaling. O scaling é um processo de precipitação de sais na superfície da membrana. Os principais contaminantes do scaling são os sais carbonato de cálcio, sulfato de cálcio, o fluoreto de cálcio, o fosfato de cálcio, sulfato de bário, sulfato de estrôncio, e principalmente a sílica é um ponto muito importante. Novamente, a taxa de fluxo apresenta como um fator de risco do projeto. Quanto maior a taxa de fluxo e menor a velocidade de cross-flow, aumenta as chances dessa precipitação dos sais e a formação de incrustações na superfície da membrana. Durante o scaling, também temos a necessidade de aumento de pressão na alimentação e uma maior perda de carga. Mas uma característica específica é que temos uma queda de qualidade da água produzida. A incrustação na membrana aumenta a concentração de sais na camada limite, reduzindo a eficiência de rejeição dos sais, prejudicando a qualidade do permeado. Com isso, a gente consegue verificar durante uma operação se está ocorrendo aumento da perda de carga e o permeado está ocorrendo um aumento de condutividade, por exemplo, são indícios bem típicos do efeito scaling na membrana. Bom, curiosamente, ao contrário do fouling, o scaling costuma ser mais severo nas últimas membranas do sistema, onde o rejeito está muito mais concentrado e o risco de precipitação é máximo. Por sorte, visando auxiliar no controle da incrustação, temos a possibilidade de utilização de anticrustantes, da dosagem de anticrustantes da montante do sistema de osmose reversa. Este químico agirá como um dispersante dos sais que foram precipitados, mitigando a sua incrustação na superfície da membrana. Bom, aqui nesse slide, o objetivo é fazer uma comparação entre as tecnologias de pré-tratamento convencional e a ultrafiltração. A convencional, ela realmente está mais atrelada quando é para uma dessalinização, a gente pode estar aplicando, conforme a qualidade de água bruta que está chegando no sistema, a gente pode estar aplicando clarificação, filtração ou dupla filtração. Então, são essas tecnologias convencionais que a gente está comparando com a ultrafiltração. A ultrafiltração, ela realmente apresenta um salto de performance e é o melhor pré-tratamento para um sistema de osmose reversa. Nessa tabela podemos verificar alguns pontos importantes para compararmos as tecnologias. Podemos verificar que a ultrafiltração necessita de um footprint, uma área de implantação menor, e visto a sua barreira física absoluta, que é os poros da membrana de ultrafiltração, que eles estão geralmente dentro de uma faixa de 0,01 microns a 0,04 microns, isso conforme tecnologia dos fabricantes de membrana, apresenta essa barreira física absoluta. Assim, a qualidade de água e a estabilidade dessa qualidade da água produzida pela membrana de ultrafiltração são superiores à tecnologia convencional. E esse ponto é fundamental no dimensionamento da osmose reversa. Outro ponto é o consumo de químicos, onde o pré-tratamento convencional apresenta uma necessidade maior de químicos para auxiliar o processo. Eles acabam utilizando mais coagulantes, acaba tendo uma necessidade de um alcalinizante para corrigir o consumo de alcalinidade pelo coagulante. E, principalmente devido a essa instabilidade da qualidade da água, o processo convencional requer também uma atenção maior do time de operação. A questão é que toda essa confiabilidade da ultrafiltração tem um custo inicial.
CAPEX é superior ao convencional, porém reduz o OPEX do sistema como um todo, vista toda essa proteção que as membranas de osmose reversa terão com uma qualidade de água que a ultrafiltração vai entregar para elas. Agora, falando de projeto de osmose reversa, a taxa de fluxo média, que é a vazão de permeado dividida pela superfície de membrana, expressa em GFD, ou LMH, ela é a decisão mais importante que o projetista do sistema de osmose reversa fará. É tentador utilizar poucas membranas com fluxo alto para reduzir o investimento inicial, mas a taxa de fluxo média deve ser escolhida em função, principalmente, da qualidade da água de alimentação e do pré-tratamento adotado para a osmose reversa. Pois, quanto maior a taxa de fluxo, mais rápido vai ocorrer aquele desenvolvimento do fouling, do scaling. Então, realmente, a taxa de fluxo está atrelada principalmente à qualidade da água que estamos captando e também o pré-tratamento. O equilíbrio aqui é o que define se a planta terá vida longa ou se terá um problema operacional constante. Aqui temos as taxas típicas recomendadas pela literatura da Jane Kucera. Notem que quanto mais pura a água e melhor o pré-tratamento, é possível utilizar uma taxa de fluxo média maior na osmose reversa. E conseguimos ver um bom exemplo no caso da água superficial na tabela. Podemos comparar as taxas de fluxo média quando se aplica um pré-tratamento convencional ou uma ultrafiltração. Com o pré-tratamento convencional, a taxa de fluxo média ficaria entre 10 e 12 de FD. No caso da ultrafiltração, é possível aplicar de 12 a 14 de FD. Com isso, tendo investimento na ultrafiltração, nos permite trabalhar com uma taxa de fluxo mais otimizada e seguras, reduzindo o investimento na quantidade de membranas de osmose reversa. A gente consegue utilizar com essa taxa maior uma quantidade menor de membranas. Aqui nesse slide, temos uma tabela e eu gostaria de frisar que é fundamental conhecermos a qualidade de água que alimentará o sistema. Para que seja do conhecimento de todos, mesmo se tratando de um sistema de dessalinização, onde estamos captando a água do mar, existem diferenças na qualidade dela. Por exemplo, aqui na tabela 2.3, podemos ver a salinidade média da água no Oceano Pacífico Sul, que apresenta um TDS menor que 36 mil ppm. Já na região de Bahrein, Egito, lá no Oriente Médio, chega a níveis de 42.500, 44 mil ppm. Uma salinidade bem maior. E a salinidade gera um impacto principalmente na recuperação do sistema, na recuperação da osmose reversa, onde há um outro parâmetro no dimensionamento da osmose reversa. Sendo assim, a recuperação do sistema não é uma escolha arbitrária. Ela é ditada pela salinidade da água bruta. Em águas com TDS de 35 mil ppm, conseguimos trabalhar entre 45% e 50% de recuperação. Já com TDS de 45 mil, temos que recuar um pouco para 35%, ao redor de 35%. Essa diminuição de recuperação ocorre conforme o aumento da salinidade devido à necessidade de ajustarmos a pressão de alimentação do sistema a níveis razoáveis, para que possamos vencer a pressão osmótica em cada uma dessas condições. Por conta que, quanto maior a salinidade, a gente tem uma pressão osmótica maior, isso necessitaria de uma pressão muito alta no sistema. Com isso, para não ter uma pressão em níveis muito elevados, a gente diminui essa recuperação, para ficar aceitável. Bom, para concluir o segundo bloco da nossa apresentação, que ele está mais voltado a uma parte técnica, a minha mensagem principal é a resiliência hídrica depende de uma estratégia de projeto conservadora. Isso significa adotar a ultrafiltração como pré-tratamento, que com isso podemos trabalhar com taxas de fluxos mais seguras, vista a confiabilidade, principalmente a estabilidade da qualidade da água produzida pela ultrafiltração. Outro ponto importante é que é importante termos um programa químico de alto desempenho,
com especialidades químicas que nos permita recuperar a eficiência das membranas após a execução de CIPs, e é fundamental que tenhamos um elevado nível de automação, que é um processo que requer todo esse calibramento de instrumentos, de lógicas de controle. Para finalizar, gostaria de dizer que um projeto técnico bem fundamentado é o que permitirá que sejamos bem-sucedidos. Sem excelência técnica, não há viabilidade econômica. Obrigado a todos. Vou passar agora para o meu xará, o Arthur Santos, dar continuidade à apresentação. Pessoal, bom dia. Vocês escutam bem? Prazer estar aqui com vocês. Me chamo Arthur Macedo dos Santos, certo? Vou trazer um recorde bem prático sobre o que a dessalinização ensina quando ela é uma matriz hídrica principal do abastecimento, né? Como é o caso de Fernando Noronha. Vou me apresentar um pouco, né? Eu atuo como segurança hídrica em projetos de osmose reversa, sou especialista em dessalinização e reuso pela Universidade de Alicante. Estou atualmente como mestrando de modelagem de sistemas hídricos em Salamanca e atuo na Compesa já há 11 anos e também atuo junto com a ABS na Câmara Temática de Dessalinização e Reuso. E também, né, no ano passado, tomei para mim uma missão de escrever um livro sobre dessalinização da água do mar, da teoria à prática sustentável. Então, aqui minha ideia é conectar a teoria, o que dá certo, o que não dá, o que dá errado, na vida real. Então, para não tornar isso muito abstrato, vou direto para o caso onde errar no projeto não só vira custo, mas vira também risco de abastecimento. Quando a gente abre sobre o OPEX, né, do sistema de osmose reversa, principalmente quando fala de sistema de seawater, né, que é água do mar, temos vários produtos, como membranas, tem o CIP, que foi apresentado pelo Arthur Piaia, químicos, manutenção de bomba, sistema de recuperador de energia, instrumentação, operação, laboratório, mas o que define mesmo a viabilidade de um sistema de osmose é a energia, né? E dentro dessa visão, né, que a gente tem aí, ela representa de 40% a 60% do OPEX. Então, assim, fica claro que a conta da água na prática, a tarifa, que é exercida pela companhia de energia, e a eficiência energética, né? E como é que a gente traz essa eficiência, né? Hoje surgiu também o sistema de recuperação de energia, que é um dos pontos principais, né, para poder realmente ter isso como fator decisivo na viabilidade do projeto. Então, é importante que a gente tenha isso em prática. E em Noronha, isso é muito mais duro, né? Não sei, 90% da energia é queima de diesel. Então, assim, quando você consegue trazer uma integração com energias renováveis, como energia solar, energia eólica, então a gente consegue ter uma redução amplificada, né, desse custo de energia, né? Você consegue ter a eficiência energética. Um ponto importante que esse investimento que foi feito até em parceria da Compesa com a Enel Energia, que é uma barreira, né, umas placas flutuantes em cima do principal açude de Fernando Noronha, que é justamente para poder dar essa economia, né, na eficiência energética da planta de dessalinização de Noronha, dando aí, representando em torno de 60% da economia, né? Esse projeto está em fase final de conclusão, deve estar entrando em operação nos próximos meses. Agora vamos falar um pouco sobre o case de Fernando Noronha, né? Fernando Noronha tem umas características que deixam tudo um pouco mais sensível, né? É um ambiente isolado, uma janela logística bem restrita, depende de peças, de insumo, de assistência, nada é trivial. Somando tudo isso a um custo energético alto, uma logística complexa de químicos consumíveis e uma
exigência enorme de disponibilidade, né? Porque qualquer parada ali afeta no abastecimento, afeta no turismo. Então, só para vocês terem noção, em 2021, o rodízio do abastecimento de água era um dia com água para 9 dias sem. Era um rodízio bem severo, que após a implantação do novo sistema de dessalinização, que ele tem a capacidade de 20 litros por segundo, dividido em 2 módulos, ele foi refeito também a captação, foi construído um reservatório de 1 milhão de litros, em estrutura metálica, com proteção especial para a água do mar, água salgada, e o sistema de pré-tratamento em filtro multimídia e filtros cartuchos. Né? Esse sistema opera até hoje. Também, ano passado, foram investidos em equipamentos, peças sobressalentes principais, né, como as bombas de alta pressão, os recuperadores de energia, a bomba booster. Então, é um sistema que precisa ter redundância porque está dentro de uma ilha, né? Então, qualquer parada, ela influencia, de fato, no abastecimento, né? Vamos para o próximo slide, que a gente trata justamente essa questão de quando a gente pensa em investir em um sistema robusto, né, pensando numa captação eficiente, né, na qual a gente consegue captar reduzindo em um ponto que reduz os impactos ambientais, um ponto que tem uma qualidade de água levemente superior, que tenha também um pré-tratamento robusto, como foi bem pontuado com Arthur Piaia, e também uma escolha de projeto do sistema de osmose reversa, uma escolha de projeto adaptada para o cenário que está sendo calculado, né? A gente nunca pode pensar que um sistema ele atende várias situações, né? É importante fazer uma bateria de estudos, né, de laboratório, para poder entender qual a qualidade da água que vai ser tratada e qual é a qualidade da água desejada no final, né? Por exemplo, em Noronha, é possível até beber, né, essa água direto do sistema. Ela melhora até, ela compõe uma matriz hídrica, né, que ela representa em torno de 65%, então ela compõe uma matriz hídrica que ela melhora até a qualidade da água da rede de abastecimento, né? É bem interessante essa pontuação. Podemos passar para o próximo slide, onde a gente vai trazer o coração do OPEX, né, que é o recuperador de energia. Para vocês terem noção, nós tínhamos em torno de 20 a 30 anos atrás, um consumo energético eficiência energética em torno de 20 quilowatts metros cúbicos por hora, né? Hoje a gente foi apresentado por Thalita e pelo Arthur, que hoje atinge de 2 a 4 kilowatts. Mas por quê? Por conta do recuperador de energia, né? Os recuperadores de energias, hoje ele tem que é chamado Pressure Exchanger, né? Ele tem um sistema isobárico, que é uma forma inteligente, né, de forma grosseira, de reaproveitar a energia hidráulica do concentrado e transferir a pressão da água para a alimentação. Então, é um sistema que a eficiência dele é mais de 97%, né, da energia hidráulica, e ele acaba consumindo o consumo específico, que é o quilowatts-hora por metro cúbico, em torno de 60%, aliviando a carga, que é a carga energética da bomba de alta pressão, que é o maior ponto crítico do OPEX, né? O resultado é uma queda relevante no SEC, né, que é o consumo específico de energia, e acaba tendo, ao longo do tempo, um payback estrutural, principalmente onde a energia é cara, que é o caso de Fernando Noronha. Então, é um ponto crucial, e eu posso dizer com tranquilidade, indispensável em projetos de dessalinização, para poder torná-lo viável, né? Temos até algumas pessoas aqui da CAGES, né? Tem um projeto que deve estar saindo esse ano,
que está atingindo a via de projeto está atingindo um SEC bem interessante, né? Tive conversa com o pessoal da CAGES, né, com os especialistas, e aí realmente está com um SEC bem interessante. Então, quando a gente fala sobre essa parte do OPEX, né, a gente tem que pensar até em um tripé, né? Se eu tiver que resumir o que sustenta o OPEX e o que pode virar uma dor de cabeça, eu colocaria isso em 3 pilares, né? A gente pode até passar para o próximo slide, que é a decisão estratégica correta, né? Antes de falar de membrana, como o Piaia tocou, falar de demanda, dos estudos hídricos, da qualidade de água, da tarifa de energia e do arranjo de captação e descarte, é importante a gente ter uma decisão estratégica correta. Arthur Piaia trouxe muito bem a questão do pré-tratamento robusto, né? Se a gente tem uma decisão de um pré-tratamento que tem uma robustez, uma tecnologia agregada, eu tenho um efeito em cadeia em toda a planta de dessalinização, né? Eu posso reduzir o SDI, posso reduzir a turbidez, posso proteger as membranas por exemplo, se eu tenho uma estimativa que a membrana ela dura de 3 a 5 anos, a gente pode ter uma nova estimativa que ela dure de 5 a 10 anos ou até mais. Eu vou dar até um caso de uma planta que eu visitei em Alicante, que por conta não só do pré-tratamento, mas também da escolha da captação, da forma de captação, o sistema de osmose reversa funciona há mais de 12 anos, e sabe quantas vezes foram feitas as trocas de membrana? Nenhuma vez, né? Então, assim, fazendo as limpezas químicas, fazendo escolhas durante o projeto que a gente garante que a vida útil dessas membranas dure ao longo de um bom tempo. E também, como eu pontuei aqui, o terceiro pilar, que é a eficiência energética, né? Que aí a gente pode falar dos dispositivos de recuperador de energia isobárico. Hoje a gente tem bombas de alta pressão extremamente eficientes, que fazem uma conexão direta com esse sistema de recuperador de energia. A gente pode falar das bombas de deslocamento positivo, onde a gente consegue reduzir ainda mais o SEC, e principalmente quando a gente consegue criar uma integração com a automação, e hoje em dia também com IA, né? A gente pode trabalhar isso dentro de um gêmeo digital, e dentro de um gêmeo digital, trabalhar ele focado no aprendizado máquina, para sempre monitorar os parâmetros hidráulicos e elétricos, para poder reduzir esse consumo específico. E aí o OPEX ele se torna muito competitivo, né? Então, quando a gente alinha esses 3, a gente melhora a disponibilidade, reduz o custo nivelado da água e aumenta a vida útil, né? Então, o que a gente pode falar, né? Podemos falar que a dessalinização é uma tecnologia madura, né? O que define o resultado é a engenharia, como foi pontuado pelo Piaia. Ela determina confiabilidade, OPEX e o custo da água. A eficiência energética é, sim, uma condição de viabilidade e segurança hídrica, e precisa também entrar como política estruturante, com planejamento, regulação, governança e resiliência. Então, se vocês quiserem, eu posso também pontuar posteriormente quais são os principais erros de concepção que mais aparecem quando a planta começa a envelhecer, como foi pontuado com a Arthur Piaia. E como isso pode conectar com o OPEX e a disponibilidade. Então, assim, dentro dessas minhas falas, eu fecho um resumo dizendo que dessalinização é, sim, viável, né? É um ponto, como a Thalita trouxe, é um ponto decisivo, principalmente para as regiões costeiras, para as regiões também de indústria. Nós temos o caso da ArcelorMittal,
que decidiu fazer o investimento numa dessalinização, poupando, né, a água da Cesan e ali garantindo a viabilidade de uma indústria de alto consumo hídrico e garantindo ali uma viabilidade econômica da região e que pode ser replicado durante todo o litoral, né, da costa brasileira, não só na questão da indústria, como questões de abastecimento humano, como é o caso de Fortaleza, que vai representar uma boa porcentagem do abastecimento da capital, como é o caso de Fernando de Noronha, que representa 65% do abastecimento da ilha, como é o caso de projetos futuros, como Guarapari, no Espírito Santo, como é um caso também de um projeto que está sendo em fase de pré-operação em Galinhos, no Rio Grande do Norte, que Galinhos sempre teve uma água salobra, agora investiu em dessalinização para poder aumentar o turismo, aumentar as condições de saúde da população. E temos que replicar esses casos, né? Porque dessalinização é, de fato, posso dizer que é um portfólio de segurança hídrica, né? Um seguro de segurança hídrica para uma estrutura resiliente ao clima, né? Como é o caso, para a gente não ficar só dependente de chuvas, das condições climáticas para poder avançar. Enfim, eu fecho esse último tópico e tenho os contatos da Ecosan, né? E eu também tenho o sorteio do livro. Eu acho que o Pacheco chegou a comentar nos comentários do webinar. Tem o sorteio do livro. Eu estou com a numeração, não sei se eu compartilho aqui ou se eu posso fazer aqui... Se eu posso fazer aqui já na minha tela, deixa eu fazer aqui o compartilhamento. Só um instante, pessoal. O Arthur, aqui é a Denise do portal. Eu acho só que tem algumas perguntas que as pessoas colocaram no chat. Ah, perfeito. Então, respondo as perguntas antes, para depois sortear? Acredito que sim. Perfeito, então. Você consegue ler ou quer que leia aqui? Prefiro que leia. Tá bom. A primeira foi da Vanessa. Ela fala, bom dia, MPRJ, acho que é Ministério Público Rio de Janeiro, gostaria de saber sobre a previsão do gerenciamento de resíduos no processo, destinação do cloreto de sódio, minerais, etc., que são removidos, e destinação das membranas trocadas. Perfeito. Isso é um ponto bem sensível, né? Em relação, principalmente, à questão das membranas trocadas, existe um fluxo de reciclagem que vai por exemplo, em Noronha tem todo um processo que ele vai para o continente, essas membranas, né? Mas uma parte dela é reaproveitada para um uso artesanal. Existe uma comunidade, um centro cultural que utiliza essas membranas e fazem artesanato a partir das membranas, né? Então, existe esse uso também das membranas. Ela nunca pode ser descartada de qualquer forma em um lixo doméstico, um programa de gerenciamento de resíduos sólidos, né? O Arthur, Legal. se você me permite complementar, inclusive já tem utilizações, inclusive na Austrália, por exemplo, dessas membranas que já não estão em possibilidade de uso no sistema convencional, né, vamos dizer, utilizar em sistemas isolados para... A gente teve um seminário na USP, salvo engano, no ano passado, onde a gente recebeu esse professor que falou muito sobre a reutilização da membrana, né? Então, a gente consegue ter uma segunda utilização para essa membrana antes de descartá-la propriamente dito. E a questão também da salmoura,
o rejeito da osmose, a gente já tem estudos bem avançados em andamento para a valoração da salmoura. Assim como nas estações de tratamento de efluente, a gente tem a valoração do lodo como um segundo passo aí do tratamento, a gente já tem a utilização da salmoura para a geração de outros produtos, e aí não tendo que disponibilizar ela para o corpo hídrico. Bacana. Só complementando, Thalita, mais uma vez, teve um seminário até no final do ano passado, em Fortaleza, justamente falando sobre o brine mining, que é a valorização da salmoura, como a Thalita pontuou, onde está sendo feitos estudos, principalmente para o projeto de Fortaleza, da Dessal Fortaleza, onde esse projeto vai ser replicado em outras dessalinizações no Brasil. Então, esses estudos estão vendo justamente essa questão de valorizar a salmoura. No caso de Noronha, só complementando, existe também uma unidade de geração de hipoclorito, né? Através da água do mar, pode ser também através da água do concentrado, e esse hipoclorito pode servir como um pré-tratamento e pós-tratamento de abastecimento de água. Eu vou tentar passar aqui, mas até avisando também todos que estão participando, que não der tempo de responder aqui ao vivo, fiquem tranquilos que todos eles receberão as perguntas e depois, tendo os e-mails, eles darão toda a atenção que vocês precisam, tá bom? O Horácio pergunta se é difícil seguir o exemplo de Aruba, e depois tem também que o permeado ainda necessita de etapas para correções em adequação aos parâmetros necessários ao uso que se destina. Tem uma interessante, eu estou dando um overview, Arthur e Thalita, para a gente ver o que a gente consegue. Se é possível fazer uma comparação com o custo de água de reuso com o esgoto tratado. Depois, além a utilização da água, da dessalinização, como está o uso da osmose, isso aqui é visando o reuso de água, tá bem ampliado aqui, né? Acho que a gente até consegue já. Mas vejam aí, Thalita, você consegue me ajudar também. Oi, bom dia. Acho que só respondendo a pergunta da Vanessa Trindade referente à qualidade do permeado da osmose reversa, sim, ele requer um ajuste, principalmente para potabilidade, para consumo humano, por conta que o permeado ele vai produzir uma água com poucos sais, e para melhorar a qualidade da água, isso para nosso consumo, a dosagem de alguns químicos visando a remineralização da água. Esses químicos a gente pode estar utilizando carbonato de cálcio, sulfato de cálcio, visando aumentar o teor de cálcio, também a dureza e a alcalinidade da água. E é muito importante também ocorrer a pós-coloração, visando manter o cloro residual livre, que é solicitado na portaria do Ministério Público. Tá? Acho que se desse para dar um overview da comparação com o custo da água de reuso com esgoto tratado. Vamos lá, Arthur. Pode falar, Arthur. Eu acho que a gente pode detalhar esse estudo, né? Mas, assim, de forma bem grosseira, reuso acaba sendo mais econômico, de forma bem grosseira mesmo, né? Mas cada caso é um caso, cabe estudos, né? E estou levantando aqui a bola do Anderson Ferreira, né, da Danfoss, ele está aqui pontuando aqui que há plantas dessalinizadoras que utilizam o concentrado na produção de sal marinho e até minerais como o lítio, né? Lítio é um mineral de alto valor, que, principalmente em plantas de dessalinização no Oriente Médio, está sendo utilizado o brine mining, né, que é a mineração de salmoura, onde está se encontrando o lítio, e esse lítio gerado da planta de sal está sendo vendido, ou seja, está gerando um subproduto de uma planta de dessalinização. Foi muito bom a pontuação aqui do Anderson.
Depois temos também o Paulo contribuindo aí, né, dizendo que é importante garantir que todas as medições de parâmetros estejam disponíveis. É relativamente comum que instrumentos cuja função é somente monitoramento não estejam em nenhuma malha de controle ou intertravamento, que eles sejam deixados para segundo plano, que isso impede a operação da planta de forma eficiente. É muito crítico, isso deve ser também um foco na gestão de ativos. Com certeza, como o Arthur Piaia mencionou na apresentação, a parte de automação e controle, e depois, como mencionado pelo nosso amigo Arthur Santos, a questão de ter um gêmeo digital, a questão da gente utilizar a tecnologia a nosso favor. Um sistema baseado em membranas é importantíssimo a parte de automação e controle. Só tem uma boa operação, uma operação confiável, se a gente tiver uma boa automação, uma boa gestão alinhada com o processo. A gente teve aqui alguma pergunta também em questão do reuso associado às membranas. Também tem largas aplicações aqui no Brasil, tanto no municipal como na indústria. Então, a gente já tem várias referências, e é um assunto que dá para depois a gente desdobrar bastante, né, Arthur? A gente já tem muita referência, a gente já consegue ter muito dado para poder trabalhar assim. E a curiosidade sobre as membranas, não são nacionais. Hoje a gente não tem membrana nacional, essas membranas são importadas, e a gente tem uma disponibilidade aí ao redor do mundo de várias marcas importantíssimas com excelentes resultados. Legal, acho que de uma forma geral as perguntas foram super Acho bem que você pode esclarecidas, né, conduzir Thalita? Agora está com vocês, com quem que está o sorteio? Tá comigo. Vou Ah, é? compartilhar aqui a tela para poder ser auditável, né? Maravilha. Vamos lá. É de 2 ao 308. Vamos lá. Eu estou com a listinha também aqui. Vou apertar aqui o botão para sortear. Se apareceu, foi o 293. Quem é o 293 na lista? 293 é o Mário de Almeida, São Paulo. Não sei se ele está aqui em linha, mas a gente está com os contatos dele e a gente consegue enviar através da Ecosan um exemplar combina, né, através do e-mail, entra em contato e a gente consegue enviar um exemplar. Depois eu passo o link para vocês via e-mail, para quem cadastrou, quem tiver interesse de adquirir também. E tiver Legal. dúvidas adicionais também em relação à dessalinização de água do mar. Que bacana. Deixa eu só ver, a Bruna está perguntando que ela não conseguiu estar desde o começo, se vai ser disponibilizada essa gravação. A partir do portal a gente carrega, está Com tudo certeza. liberado, né? Então tá bom, que bom. Com certeza. Legal. Não só liberada a apresentação, como estamos à disposição, qualquer dúvida, nossos contatos estão à disposição. Maravilha. Acho que é isso, Pacheco. Muito legal, parabéns, Ecosan, uma empresa que tem história no nosso setor, muita gente boa trabalhando lá, e com referências maravilhosas. Em breve teremos aí uma notícia bacana de uma termoelétrica no norte do país, feita por vocês também, parabéns. Agradeço a todos que participaram, muita gente se inscreve, às vezes não consegue assistir, vai encontrar a apresentação toda lá no nosso portal, e muito legal, espero vê-los em breve, numa próxima apresentação. Muito obrigado, viu, Thalita, Arthur Santos, Arthur Piaia, Denise, minha chefe. Muito obrigado a todos. Obrigada a todos os participantes, né? Muito bom. Obrigado a todos. Então, um abraço a todos. Estou saindo aqui. Presentes. Obrigado a todos, pessoal. Legal.